Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um que está conectado conosco para esse tempo. Que Deus verdadeiramente abençoe a sua vida através da palavra. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9. E ali nós lemos assim: Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Certamente um dos grandes problemas na nossa sociedade hoje chama-se ansiedade. Hoje tantas pessoas sofrem de ansiedade, preocupações da vida lhes roubam a paz, muitos entram em depressão, outros sofrem de insônia, outros têm outros tipos de consequências na sua vida emocional, na sua alma, por causa de todas essas circunstâncias que sobrevêm às suas vidas. E é claro, mais do que nunca, hoje consultórios de psicólogos, de psiquiatras ou de outros profissionais que atuam na orientação às pessoas estão cheios, porque as pessoas tentam de uma forma ou de outra sair dessa situação, sobrepujar essa ansiedade, essas preocupações que têm invadido o seu coração. Mas o que a gente percebe é que a maioria, de fato, não consegue, porque não vai à fonte certa. E quando você não vai à fonte certa, dificilmente você vai encontrar uma resposta, dificilmente você vai encontrar uma solução. Por isso essa palavra que eu li, ela é extremamente importante, porque Deus, Ele também se preocupa com isso. Deus nos conhece, sabe que muitas vezes passamos por preocupações por causa de situações e circunstâncias da nossa vida. E essas preocupações geram ansiedade, geram angústia na nossa alma, geram muitas vezes depressão na vida. E por isso Deus, Ele dá conselhos, Ele dá orientações a respeito do que fazer para poder vencer todas essas questões e poder ser livre dessas preocupações e ter de volta a paz, um tesouro tão extraordinário que Deus tem preparado para aqueles que creem em Jesus e que aplicam princípios e verdades que o Senhor ensina nas Escrituras. Então eu queria rapidamente citar 3 passos que o apóstolo Paulo apresenta aqui no nosso texto. 3 coisas importantes a serem feitas para que se possa vencer as preocupações do dia a dia. Primeira delas é colocá-las pela fé nas mãos do Senhor. A palavra diz: em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Que conselho lindo, que janela maravilhosa o Senhor abre diante de nós, para nós podermos superar ansiedades e preocupações do nosso dia a dia. Chama-se a oração. Então a orientação é: em tudo sejam conhecidas diante de Deus as orações de vocês, em tudo. Seja qual for a área, seja qual for a razão, seja qual for a raiz que esteja gerando preocupações na sua vida, o conselho da palavra é: coloque diante de Deus. Por quê? Porque Deus,
Ele é aquele, meramente, que conhece o ser humano e, consequentemente, ele sempre tem a forma correta para agir na nossa direção e nos ajudar a nós vencermos aquelas situações que estão nos perturbando na nossa vida. E em segundo, porque Ele é um Deus de amor. Ele nos ama e o seu desejo é que nós vamos bem. Se nós lemos textos da Bíblia, nós vamos encontrar que o desejo do Senhor é que nós realmente vivamos bem, que nós sobrepujemos as situações que podem roubar a nossa paz, a nossa alegria, a nossa tranquilidade. O Senhor, Ele está pronto para interferir. E terceiro, Ele é poderoso o suficiente para agir naquela área e nos transformar completamente. Isso que é muito tremendo, precioso demais. Então, o conselho é: coloque diante de Deus em oração. Meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesta hora, você está passando por preocupações, você está com a sua alma angustiada, talvez até mesmo passando por insônia, não consegue dormir à noite, talvez até já entrando numa depressão. Eu quero dizer que tem uma saída. Coloque diante do Senhor, apresente para Deus as suas situações, diga para Ele o que realmente está lhe preocupando, o que está lhe roubando esta paz. Entregue para Ele, confie nele, porque quando Deus libera o seu Espírito, Ele é capaz e poderoso de chegar lá no fundo do nosso ser. É como um bálsamo que vai passar pela sua vida, vai lhe trazer um refrigério e vai transformar aquela área, vai arrancar aquela raiz de preocupação e vai lhe devolver a plena paz. Este é o primeiro conselho da palavra de Deus para que nós vençamos as preocupações. Segundo conselho do apóstolo, segundo a orientação do apóstolo Paulo para que nós vençamos as preocupações, é nós cuidarmos da nossa mente. Ele diz: irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A minha pergunta é: o que tem ocupado o teu pensamento? Vou ampliar a pergunta: o que tem entrado na sua mente? Do que você tem se alimentado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? Porque a nossa mente, ela absorve. E nós vivemos num mundo mau, onde tantos conceitos, tantas ideologias, tantos achismos existem ao nosso redor, e nós somos bombardeados com tudo isso diariamente pela mídia. Tantas são as situações que podem afetar a nossa mente, e Paulo, ele é muito sábio. Ele diz: cuide da sua mente, que você blinde a sua mente para coisas que possam gerar preocupações. Eu sei que não é fácil, você tem que ser uma pessoa muito prudente, você vai ter que ser uma pessoa muito sábia, você vai ter que ser uma pessoa muito cuidadosa, que observa as coisas ao seu redor, para que você possa filtrar tudo aquilo que você ouve, ou até mesmo você vê, que às vezes nós vemos uma cena e aquilo entra na nossa mente também e gera preocupação. Então muitos andam preocupados porque se alimentam de coisas que não constroem, que pelo contrário são fonte de maior preocupação ainda na sua vida. E esse conselho, ele é extremamente sério, importante. Olha só, ele diz assim: que a mente de vocês seja ocupado por coisas boas, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, coisas boas. É isso que precisa ocupar a nossa mente, porque se isso ocupar a nossa mente, meus queridos, o nosso coração, a nossa alma, ela será protegida, guardada, e a paz do Senhor prevalecerá na nossa vida diariamente.
E esse é o desejo de Deus. E é isso que Paulo está escrevendo aos Filipenses, e glória a Deus, está registrado nas Escrituras, e nós podemos nos valer desses recursos, desta palavra, desta orientação, para também nós entendermos o que é importante, entendermos os princípios que devem reger a nossa vida e colocá-los em prática para que nós sejamos abençoados verdadeiramente pelo Senhor. Então, em primeiro lugar, coloque diante de Deus em oração os motivos das suas preocupações. Em segundo lugar, cuide da sua mente, porque preocupação é algo que começa aqui na nossa mente, vai ficar ali, você vai perder o sono e aquela situação vai estar ali sempre na sua mente. Então, cuide da sua mente, jogue fora essas coisas, coloque-as na mão de Deus e encha a sua mente com as coisas boas que Deus oferece e proporciona e que Ele com muito gosto vai nos conceder, porque nós somos filhos e Ele nos ama verdadeiramente de todo o coração. E o terceiro conselho do apóstolo Paulo aqui no nosso texto é: aplique a palavra de Deus na sua vida. Ele dizia: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isto ponham em prática. Nós trazendo para o contexto hoje é a palavra de Deus. Paulo desenvolveu um ministério ensinando a palavra de Deus. Por onde quer que ele passasse, ele ministrava a palavra de Deus, ele ensinava verdades que o Senhor lhe havia revelado e que ele fora incumbido de compartilhar por onde quer que ele passasse. E nós somos um povo extremamente agraciado porque nós temos a palavra de Deus. Claro, a pergunta sempre é: você tem lido a palavra de Deus? Esse é um grande desafio no contexto em que nós vivemos, uma sociedade que cada vez mais demanda de nós. O nosso tempo, ele é um tempo que cada vez mais está exprimido por causa das nossas agendas, das nossas responsabilidades, das nossas tarefas, e às vezes nós acabamos negligenciando prioridades. E uma das grandes prioridades de alguém que ama o Senhor é ler e meditar na palavra de Deus, porque aqui estão os recursos, aqui estão os princípios, aqui estão as verdades, aqui está o remédio liberado por Deus, que quando nós colocarmos para dentro da nossa mente e deixar que isso desça ao nosso espírito, vai transformar completamente a nossa vida, sabe? Vai arrancar, vai remover de nós aqueles motivos de preocupação. A paz do Senhor vai ser novamente restaurada no nosso interior e a nossa vida, ela vai ser novamente uma vida que vale a pena de ser vivida. Então, amado, amada, entenda, você precisa se debruçar sobre a palavra de Deus. Você precisa diariamente separar um tempo para ler as Escrituras, mas ler a Bíblia toda, para que Deus possa ministrar exatamente aquela palavra que você está precisando. Sabe, tem uma palavra específica para cada necessidade da nossa vida, e quando nós nos expomos à palavra, o Espírito, ele vai pegar aquela palavra e vai torná-la um rema ao nosso coração, uma revelação de Deus. E quando a palavra se tornar um rema na nossa vida, ela vai ser um remédio para diferentes áreas da nossa vida, vai processar curas e transformação, e nós, claro, vamos desfrutar das bênçãos do Senhor, da restauração de Deus. Aquilo que Deus promete realizar, Ele vai realizar, e nós vamos nos alegrar novamente na bondade e na fidelidade deste Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, nós vivemos um tempo em que as pessoas estão muito preocupadas, há tanta angústia, e que vai gerando muitas outras consequências, e que exige
que as pessoas estejam em tratamentos, às vezes tomando medicações fortes, porque não conseguem dormir, porque são muito agitadas. Tudo isso é uma questão interior. E quando nós entendemos que é uma questão interior, e quando nós entendemos que Deus é a fonte de direção e orientação, e nós colocamos diante dele e aplicamos o remédio, a nossa vida será transformada. E aqui Paulo, ele é muito específico, ele é muito claro, ele é muito objetivo. Primeiro, não carregue as preocupações, coloque-as diante de Deus pela oração e pela súplica. Lute diante de Deus até que Deus lhe conceda a vitória. 2, cuide da sua mente. Nossa mente está exposta a tantas coisas. Cuide da sua mente, para que ela não seja contaminada com conceitos, com ideologias, com coisas deste mundo que vão com certeza lhe prejudicar a nível de alma. E em terceiro lugar, que você mergulhe na palavra. Ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Qual vai ser o resultado? Paulo diz claramente, o resultado vai ser o que está aqui. Ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. A paz de Deus, é isso que a humanidade precisa, é isso que a humanidade busca. Está disponível, olha só aí, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai além do que nós podemos imaginar, vai guardar o meu coração, vai guardar a minha mente em Cristo. Essa é a obra de Deus na vida daqueles que creem. E bem no final do versículo 9 diz, e o Deus da paz estará com vocês. Deus, que é o Deus da paz, quer estar conosco. Paulo sublinha aqui, Deus da paz, porque paz é um grande anseio do ser humano. Paz é algo que falta na grande maioria das pessoas. E aqui Paulo diz que o Deus da paz, ele deseja estar conosco. Se o Senhor estiver conosco, a paz naturalmente estará, porque este Deus é aquele que carrega a paz em si mesmo e que planta essa paz na vida daqueles que confiam no seu nome. Então, querido meu irmão, minha irmã, glória a Deus, porque Deus sempre tem direções para as nossas vidas. E eu quero desafiar você a colocar em prática esse ensinamento do apóstolo. Não esqueça o texto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 até 9, é um texto que a gente precisa ler seguidamente, precisa meditar sobre ele, precisa orar em cima dele, porque aqui está uma promessa tão tremenda e preciosa para os nossos dias. A paz de Deus no nosso coração, a vitória sobre preocupações, angústias e ansiedades. Que o Espírito de Deus lhe ajude a você realmente crer na palavra e colocar em prática esses princípios que o apóstolo passa para nós através dessa escritura. Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Se você está passando por um tempo de preocupações, se angústias têm invadido a sua alma, se você tem talvez até sofrido de insônia, outras coisas, eu gostaria de incentivar você a colocar isso diante do Senhor, porque Ele é poderoso para mudar a tua história. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero colocar cada pessoa que está conectada conosco diante do Senhor. Pai, Tu conheces a vida de cada um. Pai, Tu sabes quem está passando por preocupações que tem roubado a sua paz, por pessoas que têm enfrentado angústias na sua alma, pessoas que têm ansiedades, que têm de fato lhe roubado tantas coisas boas que o Senhor gostaria que desfrutassem. Senhor, obrigado, porque na palavra o Senhor tem respostas para os teus filhos, o Senhor tem soluções, e o Senhor é poderoso para fazer isso, e o Senhor é amoroso o suficiente para agir na vida daqueles que confiam no teu nome.
Com isso, Senhor, vai lá onde essas pessoas estão, toca-os com o teu poder. Pai, que, ó Deus, o Senhor arranque, Deus, essa raiz que gera ansiedade. Pai, que o Senhor, ó Deus amado, toque nesses motivos que geram preocupações. Pai, aquilo que está gerando a insônia, Pai, age ali com o teu bálsamo precioso. Pai, em nome de Jesus, Deus, faça um milagre na vida do teu povo, Senhor, restaurando-lhes a paz. É a promessa do Senhor, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Eu oro, Deus, guarda o coração e a mente daqueles que me ouvem. Faça um milagre, Senhor. A palavra diz, e o Deus da paz estará com vocês. Deus, tu que és o Deus da paz. Ah, Deus, entra na vida dessas pessoas, Pai, age na vida dessas pessoas e verdadeiramente as transforma. Senhor, restaura a sua qualidade de vida, restaura a sua alegria, restaura o seu gozo. Pai, lhes devolve a vida com abundância. Senhor, tu és fiel, e a minha oração eu levanto em nome de Jesus. Amém, Senhor. Antes de finalizar, só lembrando nossa agenda no final de semana. Essa semana é a semana da ceia. Fim de semana nós vamos celebrar a ceia, esse instrumento tão tremendo que o Senhor Jesus instituiu e que traz tantas bênçãos para a nossa vida. Venha e participe e seja abençoado. Mas também na sexta-feira nós temos o dia de mobilização. Começamos às 8 horas da manhã, oramos até às 4 horas da tarde. Convidamos pessoas, venha, fique uma hora, ao menos, orando conosco. Depois, às 16 horas, nós começamos períodos de adoração até às 20 horas. Venha adorar conosco durante um período. Coloque-se na presença de Deus, como a gente precisa estar diante do Senhor, para que a vida de Deus seja injetada em nós pelo Espírito. E esse dia é um dia para nós carregarmos as nossas baterias espirituais, para nós estarmos diante do Senhor, expressando a nossa alegria de sermos filhos e filhas. Estamos exaltando e adorando o Rei da Glória. E às 20 horas, nós encerramos com um culto tremendo e poderoso. Deus tem nos dado reuniões maravilhosas. E eu creio que na sexta, Deus vai se manifestar tremendamente. E no sábado, às 20 horas, a reunião dos jovens, os livres, o movimento Livres vai estar reunido. Venha e seja abençoado em nome de Jesus. E no domingo, tanto às 9 da manhã, como às 19 horas, culto da família, com celebração da ceia. Eu digo a você, você vai ser edificado e abençoado maravilhosamente. Obrigado por ter estado conosco. Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Amém.